Bom, deixa eu fazer aqui uma pequena apresentação do João. Como vocês estão vendo, eu conheço o João há um pouquinho mais de tempo. O João definitivamente é uma das pessoas que, da forma como eu vejo, mais importantes no mundo sobre modelos estatísticos e psicométricos. Isso significa que o João ele tem um impacto não apenas em Portugal, que é onde ele está, aqui no Brasil nós somos irmãos de idioma, não é? Mas também em vários outros locais, mostrando para a gente que ciência se faz também em português, de certa maneira. É muito difícil a gente conseguir medir a qualidade de um pesquisador. A gente sabe que os indicadores da qualidade do pesquisador muitas vezes são imateriais. A gente nunca sabe, na grande realidade, se uma coisa que a gente faz hoje vai impactar positivamente dentro de 10, 15 anos. A incerteza é muito grande. No entanto, cada vez mais nós temos algoritmos que permitem a gente a verificar o impacto que a produção desses pesquisadores tem. É o que a gente chama de impact factor e às vezes fator H, ou índice H. Para vocês terem uma ideia, o meu índice H é 12. Isso significa que eu sou um Young Scholar, então isso significa que eu tenho pelo menos 12 artigos, cada um desses artigos pelo menos citado 12 vezes. É meio que um bom começo, é como se alguém me desse uma faixa azul no jiu-jitsu e falasse, olha, você começou bem, você está num bom caminho. O João tem 80, e como vocês estão vendo, ele é mais jovem do que eu, pelo menos a aparência tá por aí. Então, definitivamente, eu Não vou é ficar verdade, não é aqui verdade. para tentar aprender um pouquinho mais. Agora, as pessoas não são feitas apenas de pesquisa, que é fato, não é? Então, apesar do João Marô ter o fator H de 80, o que é muito alto, para vocês terem uma ideia, é o dobro da pessoa com mais índices aqui no meu departamento. Ele é uma pessoa muito agradável, muito agradável. Eu já tive alunos que também trabalharam com ele lá em Lisboa, extremamente agradável. E de todas as formas, de todas as vezes que eu entrei em contato com ele, foi muito solícito. Eu sempre acho, desde a época da minha graduação, que esses eventos também funcionam como uma grande possibilidade de networking, de fazer contato. Então, se vocês tiverem interesse também em fazer contato com o João, eu mais do que nunca recomendo. João, muito obrigado por você estar conosco. É honestamente um privilégio ter você no meu circuito de amigos, no meu circuito de colegas da área. Sinta-se plenamente à vontade. Eu vou estar aqui realmente prestando atenção em tudo que você estiver falando. Eu só vou desligar minha câmera provisoriamente, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você pode compartilhar a sua tela, você está como co-host. Você pode compartilhar também o seu áudio, as coisas que você quiser. Fique à vontade, sai de mim. Só me chamar, estou às suas ordens. E, novamente, muito obrigado por aceitar fazer a nossa abertura, o nosso quinto encontro internacional de psicometria e avaliação neuropsicológica, João. Muito bem. Ah, então, eu vou partilhar a minha tela convosco. Bom, começar, obviamente, por agradecer as palavras simpáticas do Luís. Eu acho que só metade do que ele disse é que é verdade. E quando o Luís fala de mim, dá-me sempre vontade de dizer: bom, é melhor eu falar que tive um problema técnico, porque eu acho que vocês vão ver que não sou nada de especial. Enfim, trabalho nesta área, apesar do Luís achar que eu sou da idade dele, acho que não. Eu trabalho nesta área há 25 anos e, portanto, Luís, tenho mais barba branca e cabelo branco que você, mas é sempre um grande gosto e um grande prazer estar com os nossos irmãos brasileiros. Nós temos, de facto, esta afinidade de língua que já deu para perceber, quem não está muito habituado a ouvir falar o português europeu, já deu para perceber que às vezes alguns termos e a forma como nós falamos, mais fechado, não é muito fácil de entender para quem fala português do outro lado do Atlântico. Eu tenho alguma facilidade em entender, eu e de uma forma geral, acho, os portugueses de Portugal, da Europa, temos de alguma maneira mais facilidade em entender o português que fala no Brasil do que o contrário. E a explicação eu acho que é muito simples, é porque nós em Portugal somos grandes consumidores e somos grandes fãs da cultura brasileira. Começou com as novelas, neste momento já temos também grande produção de novelas em Portugal, mas durante, sei lá, durante toda a minha infância e mesmo adolescência, as únicas novelas que nós vimos em Portugal eram as novelas produzidas no Brasil e, portanto, estamos muito habituados em Portugal ao som do português que fala no Brasil. Também somos grandes consumidores da música brasileira. Penso que, enfim, para além do Brasil, obviamente, Portugal deve ser o maior consumidor de música brasileira fora do Brasil.
Eu sou grande fã da Bossa Nova, todos os cantores da Bossa Nova, do João Gilberto, do Tom Jobim, aos mais recentes, e portanto estou a fazer este preâmbulo, por um lado, para agradecer mais uma vez ao Luís pela gentileza das palavras dele e do convite, mas também, e mais importante, para vos dizer que estejam absolutamente à vontade para me interromper quando eu utilizar alguma expressão, ou utilizar algum termo com o qual não estão familiarizados. Já perceberam que, certamente também já ouviram, que nós portugueses de Portugal falamos de uma forma mais fechada e muitas vezes é difícil vocês entenderem o que nós estamos a falar e, portanto, sempre que isso acontecer, estejam à vontade para interromper, estejam à vontade para colocar a questão no chat, mas sim, podem ligar o microfone porque vão ver que eu vou estar entusiasmado, eu entusiasmo a falar destas coisas, vou estar entusiasmado a falar dos dados e dos resultados e das implicações desses dados e muitas vezes não consigo prestar bem atenção no Zoom a quem é que levantou a mão ou quem é que tem uma questão no chat. De qualquer forma, depois de terminarmos esta palestra, eu vou passar pelo chat e se não conseguir responder a todos durante a palestra, depois no chat podem fazer isso. Como o Luís também disse, e é muito verdade, eu colaboro com vários colegas do Brasil, de São Paulo principalmente. Tenho o meu e-mail aqui na apresentação, quer neste primeiro slide, quer depois no último, do final, e portanto estejam absolutamente à vontade para me enviar um e-mail a questionar alguma coisa que eu disse e com a qual vocês não concordem ou que não tenham entendido bem. O e-mail está ali para ser utilizado, está bem? Não é para fazer mais texto no PowerPoint, é mesmo para quem precisar ou quem quiser entrar em contacto, esteja absolutamente à vontade. Eu sei que neste tipo de eventos nunca há tempo para todas as questões e para todas as respostas, mas é por isso que eu gosto de colocar o meu e-mail, porque geralmente eu respondo ou no mesmo dia ou no dia a seguir. E se não responder, é porque provavelmente o e-mail foi parar à caixa do lixo, e aí é melhor enviarem o e-mail outra vez, porque eu certamente não vi o e-mail. Bom, sobre a apresentação de hoje, quando o Luís me convidou, eu disse ao Luís, mas eu ultimamente tenho feito um percurso um bocadinho diferente daquele que fiz nos últimos 25 anos e tenho trabalhado mais em questões de impacto da pesquisa e impacto da avaliação na sociedade e menos nas questões técnicas da avaliação e da pesquisa, nomeadamente na área da neuropsicologia e mesmo da psicologia. E isto porquê? Porque nesta fase que eu cheguei do meu percurso académico e destes cabelos brancos e barbas brancas, eu entendo que nós, enquanto pesquisadores, enquanto investigadores, enquanto professores, temos alguma responsabilidade também em partilhar não só aquilo que nós sabemos e aprendemos ao longo do nosso percurso académico com os nossos alunos, mas fazê-lo também com a sociedade, ou seja, com as pessoas que não têm a oportunidade de sentar nas nossas salas de aula, com as pessoas que não têm a oportunidade de ler os artigos que nós escrevemos, mas que de alguma forma podem e são impactados pelo trabalho que nós fazemos. E eu hoje queria fazer exatamente isso. Mais do que falar de questões técnicas de avaliação, queria falar-vos como é que a avaliação educativa tem impacto nas políticas educativas dos países. E eu gosto deste tema em particular, porque Esse cara é sempre... muito bom, tá? André, ele estava falando ontem, tal de Marocco. Maria, estamos a ouvi-la falar, não sei se é de propósito, Maria Cecília, não tem problema. E estava a dizer que nos últimos anos tenho utilizado alguns dos meus conhecimentos na área da avaliação, menos para desenvolver a área da avaliação, que eu penso que já está muito bem desenvolvida, já temos conhecimento científico que não se esgota, enfim, numa vida, mas para utilizar esse conhecimento da avaliação para, de alguma forma, ter um impacto no desenvolvimento dos países. E eu, pessoalmente, acho que o melhor investimento que um país pode fazer no seu futuro, no seu desenvolvimento, é exatamente o investimento em educação.
Só que Portugal, tal como o Brasil, enfim, não é um país que tem recursos infindáveis e, portanto, todo o euro, todo o real que é investido em educação, reparem que eu falo investido, não falo gasto, que é investido em educação deve ser investido com base em evidência, deve ser investido com base em dados, não com base nas nossas ideologias, não com base nas nossas preferências políticas ou nas nossas preferências metodológicas ou pedagógicas, mas com base naquilo que a investigação na área da educação e da avaliação educativa nos diz que funciona melhor ou que funciona menos bem. E é isso que eu procurei fazer, respondendo um bocadinho àquilo que eu acho que cada professor tem enquanto cidadão, enquanto membro de um país, que é devolver ao país, não só aos seus alunos, mas ao país de uma forma geral, aquilo que aprendeu e aquilo que estudou durante muitos anos. E, portanto, eu comecei a olhar para estes dados da avaliação educativa e, de alguma forma, a aconselhar os decisores políticos sobre como é que pode ser investido o dinheiro que nós temos disponível para a educação. Claro que o dinheiro, no caso português e no caso do Brasil, penso que é exatamente igual, especialmente na escola pública, é sempre muito pouco, nunca é suficiente, e, portanto, sendo pouco e não sendo suficiente, temos que ser muito criteriosos com a forma como investimos esse dinheiro. E hoje vinha falar-vos um bocadinho fora da caixa daquilo que costuma ser este encontro internacional de psicometria e avaliação neuropsicológica. Eu tenho participado em todas as três edições últimas e tenho nas outras falado mais de psicometria e mais de avaliação psicométrica e desta vez, de acordo com o Luís, resolvi falar um bocadinho de como é que a avaliação educativa pode ser utilizada para auxiliar os decisores políticos, mas não só, mas também os professores na sala de aula, para termos melhor educação e para termos melhores resultados para os nossos alunos. E, portanto, o título da palestra é este: Avaliação educativa na definição de políticas públicas de educação. Vou falar um bocadinho do caso de Portugal, mas depois também vou falar um bocadinho do caso do Brasil. Aliás, os dados do Brasil, nós ainda não escrevemos o artigo, já terminamos as análises com uma colega vossa, brasileira, que imaginem, foi aluna do Luís e que resolveu vir trabalhar comigo exatamente por causa de uma destas palestras. E, de facto, o mundo é pequeno e, felizmente, nós temos a língua portuguesa falada com diferentes sotaques para tornar o nosso mundo ainda mais pequeno. E, portanto, os resultados que eu vou mostrar do Brasil é de uma colega vossa que está a fazer a graduação aí na PUC do Rio, chamada Luísa Caldas, e eu já lá vamos, está bem? Bom, a primeira questão que eu acho que nos deve preocupar enquanto... se eu conseguir pôr, não sei onde é que está o meu lado, está aqui. Nos deve preocupar enquanto professores, enquanto cidadãos ativos dos nossos países, é com o estado atual da educação dos nossos jovens. Será que, quando ouvimos os professores dizerem cada vez os jovens estão menos preparados quando terminam o ensino médio, quando terminam o ensino secundário, quando terminam o ensino universitário para entrar no mercado de trabalho, há 20 anos atrás os jovens estavam mais bem preparados? Será que isso é verdade? Será que nós temos motivos para estar preocupados? Bom, é a questão que motiva este trabalho e esta palestra. E a resposta é depende. Depende do quê? Depende da zona do mundo onde vocês vivem. Este trabalho eu fiz com um colega matemático português, o professor Nuno Crato, que já está jubilado, mas continua extremamente ativo, também a falar de questões de educação. E o que nós fizemos foi avaliar a literacia PISA, e eu já vou falar o que é o PISA para quem não sabe o que é o PISA, que é um teste que avalia conhecimentos de matemática, de leitura e de ciências de jovens de 15 anos de idade. Não, eles não podem fazer nada de errado. A frequentar todos os tipos e modalidades de ensino, está bem? Bom, e neste gráfico temos 3 linhas. Temos a linha a vermelho dos países europeus,
que conseguem ver, tem um declínio entre 2000 e 2022, que é a data da última avaliação PISA, tem um declínio negativo e estatisticamente significativo. Temos a linha verde da América do Norte, que ainda começou melhor que a Europa, mas está a crescer a uma taxa mais elevada do que a taxa europeia. E depois temos a linha do Sudoeste Asiático, que está completamente em contraciclo com aquilo que estamos a observar na América do Norte e na Europa. Bom, se calhar estou a pensar, e no caso da América do Sul? Já lá vamos. Neste estudo nós publicámos num boletim da Sociedade Europeia de Matemática. Obviamente quisemos comparar os 3 grandes blocos em termos de estudo PISA. Porque é que não está aqui a América do Sul? Porque a América do Sul, com exceção do Chile e do México, só mais Luciana, evento recentemente de participou neste psicometria estudo. pelo IBNET. Nota média tem 70. Já começou? É online esse? 498 inscritos. Ô, Luís, estamos a Por ouvir favor, o vocês seu podem microfone. fechar o Hoje é só. microfone? R$5, é muito Vocês? baratinho, né? Eu não sei se consigo fazer mute, não consigo fazer mute dos outros participantes. Bom, e portanto, a resposta à questão que eu coloquei ainda há pouco, devemos estar preocupados com a educação dos nossos jovens? Sim, devemos, especialmente se os nossos jovens estão a ser formados na Europa, ou na América do Norte, ou na América do Sul. Eu já vou mostrar alguns resultados da América do Sul, que não estão aqui neste gráfico, porque a participação dos países da América do Sul é mais recente, ou seja, não temos a tendência histórica que vem de 2000, com exceção do México e do Chile. Mas sim, há motivos para preocupação. Claro que, enquanto português, eu estou preocupado com o que acontece na Europa, com o que acontece na América do Norte, mas também estou muito preocupado, obviamente, com o que acontece em Portugal. E o que acontece em Portugal, do ponto de vista de política educativa e da utilização da avaliação educativa para definir políticas, tem sido muito interessante. Entre 2000 e 2015, nós tivemos um crescimento positivo na literacia dos nossos alunos, como avaliado pelo programa PISA. Portugal, já vou mostrar estes dados mais à frente, era o único país até 2015 que tinha um crescimento positivo na literacia dos seus alunos, dos seus jovens de 15 anos. O único país da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. E a partir de 2015, Portugal alinhou com os restantes países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE. E a minha questão de investigação, quando olhei para estes dados, foi o que é que foi feito em Portugal entre 2000 e 2015 que fez os alunos portugueses melhorarem muito significativamente neste estudo PISA, e o que é que foi feito a partir de 2015 que fez com que os alunos portugueses passassem a piorar também significativamente nestes estudos PISA. E é isso que eu vou falar depois, introduzindo um bocadinho dados do Brasil. Imagino que a maior parte de vocês esteja muito mais preocupado com o Brasil do que com Portugal. Portugal aqui surge como um estudo de caso, um case study, daquilo que os resultados da avaliação educativa podem fazer às políticas de investimento em educação, fazendo melhorar os resultados dos nossos alunos, ou, pelo contrário, podem fazer as tais intervenções educativas que fazem piorar os resultados dos nossos alunos. Bom, a história de Portugal no PISA começa com a primeira edição. Portugal é um dos países fundadores da OCDE e, portanto, tem participado em todas as edições. Mas antes de olharmos para os resultados de Portugal, muito brevemente, para quem ainda não ouviu falar do PISA, o Brasil participa no PISA desde 2012. A última edição, a última participação do Brasil foi em 2022, tal como todos os outros países que fizeram o PISA. E o que é o PISA? É o Programa para a Avaliação Internacional de Estudantes. É um programa criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que em 2000 resolveu colocar esta questão. Até que ponto os nossos jovens de 15 anos, que em 2000 estavam próximos
do final da escolaridade obrigatória. Em 2000, a escolaridade obrigatória, na maior parte dos países da Europa e dos países da América do Norte, era simplesmente 9 anos de escolaridade, ou seja, os alunos terminavam a escolaridade obrigatória com 15, 16 anos, e a partir do término da escolaridade obrigatória, ou ingressavam no mercado de trabalho, ou ingressavam no secundário e depois continuavam para o ensino superior. E a OCDE basicamente queria saber até que ponto os jovens de 15 anos, no final da escolaridade obrigatória, lá em 2000, agora na maior parte dos países europeus, na maior parte não, em todos os países europeus a escolaridade obrigatória é 12 anos, até que ponto estes jovens tinham conhecimentos e competências de leitura, matemática e de ciências na resolução de problemas do cotidiano que lhes permitisse ser cidadãos ativos das sociedades modernas, nomeadamente daquelas dos países que fazem parte da OCDE. O PISA tem 3 domínios principais de avaliação. O primeiro é a literacia de ciências, que basicamente avalia até que ponto os jovens conhecem, conseguem utilizar o seu conhecimento em ciências e mobilizar esse conhecimento na solução de problemas de natureza científica no dia-a-dia, portanto, na sua vida diária, na sua vivência diária, e utilizar esses conhecimentos para ter uma participação ativa no debate da sociedade sobre as grandes questões científicas. Por exemplo, estamos a viver alterações climáticas provocadas pelo homem, ou o que estamos a ver é simplesmente aquelas variações climatológicas que acontecem desde sempre da história geológica do planeta Terra. É importante que um jovem que exerça a cidadania plena consiga ter este tipo de discussão informada, consiga mobilizar os seus conhecimentos de ciência para perceber o que é real, o que é fake news, o que é um efeito significativo, o que é o efeito simplesmente do acaso. É isso que a literacia de ciências, avaliada pelo PISA, procura saber. Se os jovens sabem ou não sabem, conseguem ou não conseguem utilizar o conhecimento de ciências que adquiriram durante os seus 9 anos de escolaridade, até aos 15 anos de idade. Depois, outra dimensão é a literacia matemática. Bom, é exatamente a mesma coisa das ciências, mas agora utilizando conhecimento e mobilizando o conhecimento matemático para, mais uma vez, resolver os problemas do dia-a-dia, quer na sua vida diária, quer na sua vida profissional, quer na sua interação com os seus co-cidadãos. A última grande literacia que o PISA avalia é a literacia de leitura, que volta a ser a mesma coisa, mas agora perceber se os jovens conseguem ler e compreender e utilizar a informação daquilo que leram para, mais uma vez, resolverem as suas questões pessoais, profissionais e de cidadania plena. Bom, estes são os 3 domínios principais do estudo PISA. Alguns de vocês, especialmente professores, podem dizer: bom, mas falta aí a história, falta aí a geografia, falta aí o inglês e a música, certo? Não estou a dizer que essas áreas, ou melhor, a OCDE não está a dizer que essas áreas do conhecimento não são importantes, está a dizer que estas são as 3 áreas-chave, sem que as outras não sejam importantes, mas estas são as 3 áreas-chave para alguém poder exercer a cidadania plena e poder ser um membro ativo da sociedade, das sociedades modernas. E lembrem-se, quando a OCDE fala de membro ativo, está a falar de um membro ativo na economia de mercado dos países da OCDE. A OCDE é a sigla de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Não é cultural, não é artístico, é económico, certo? Portanto, de acordo com a OCDE, podemos obviamente discutir isto e discordar. De acordo com a OCDE, estas são as 3 áreas-chave do tal exercício da cidadania plena nas sociedades modernas. Bom, estas 3 áreas parecem ser muito diferentes. As pessoas costumam dizer: mas matemática e português são coisas muito diferentes e não percebo como é que se avalia a mesma coisa num teste. Bom, não são muito diferentes, porque se vamos olhar para a validade concorrente destas 3 provas de avaliação, a correlação é extremamente elevada. O coeficiente de determinação, quando nós regredimos a literacia de matemática em literacia de ciências ou a literacia de leitura, é 0,9. Ou seja, 90% da variação
da literacia de leitura, da literacia de ciências, da literacia de matemática é partilhado pelas outras literacias. E isto faz com que, quando eu tenho que falar para um público que é menos versado em avaliação educativa e em psicometria, eu simplesmente falo da pontuação PISA, da literacia PISA, ou seja, um mix de matemática, ciências e leitura. Claro que sendo matemático de formação e estatístico de profissão, o meu grande interesse é ser na matemática. Mas isto que eu vou dizer para a matemática, e este gráfico que eu vos estou a mostrar, com os resultados da matemática no PISA em 2000, na primeira edição do PISA, todas as conclusões acerca da matemática são igualmente válidas para a leitura e são igualmente válidas para as ciências. Porquê? Porque acabei de mostrar que existe uma elevada validade de critério concorrente das três literacias. Basicamente, aquilo que se aplica à matemática, aplica-se às ciências e aplica-se à leitura. Bom, o PISA começou em 2000, como eu disse, e temos aqui o hemisfério norte. Mais uma vez, peço desculpa de não ter no PowerPoint o hemisfério sul, mas já expliquei porquê, porque em 2000 só tínhamos o México e o Chile a participar, e, portanto, o mapa está como o mapa da África, a branco, ou está como o mapa da Ásia, praticamente a branco, com exceção do Japão. Bom, em 2000, a escala do PISA é uma escala, é uma nota T. Infelizmente, a vocês eu não preciso explicar o que é uma nota T. Tem média de 500 pontos e desvio padrão de 100 pontos. E, portanto, eu utilizei este esquema de cores. A amarelo, os países que tiveram pontuações na média da escala. A vermelho, a laranja, os países que estão abaixo da média, mas ainda assim próximo da média. A vermelho, os países que estão muito abaixo da média da escala. E depois a verde, os países que estão acima da média da escala. Bom, e queria que se focassem aqui em Portugal. Penso que conseguem ver onde eu tenho o cursor. E Portugal está claramente a vermelho e claramente muito abaixo da média da OCDE. Aliás, na primeira edição do PISA, Portugal só ficou à frente de 3 países da OCDE. O Chile, o México, os tais 2 que fazem parte do PISA desde a primeira edição, Israel e Luxemburgo. Isto é matemática, porque a ciências ficou ainda pior e a literacia um bocadinho pior. Bom, e portanto, em 2000, quando surgiram estes resultados, os decisores políticos portugueses, os professores portugueses ficaram muito preocupados com o facto de, no domínio da OCDE, os alunos portugueses estarem ao nível dos alunos do México ou estarem ao nível dos alunos do Chile ou do Luxemburgo. É claro que em 2000 Portugal já fazia parte da União Europeia e claro que os nossos decisores políticos e os nossos professores gostariam de estar aqui a nível da França ou do Reino Unido ou da Alemanha, ou da Itália, ou mesmo da Espanha. Mas não, estávamos muito abaixo. E, portanto, o que estes dados da avaliação indicaram aos decisores políticos é que era preciso intervir, e intervir com muita força e determinação no sistema educativo português. Porque, obviamente, não é aceitável que um país europeu estivesse muito abaixo da média de todos os outros países europeus. E também abaixo da média da OCDE. Que não sei se sabem, mas inclui para além dos países europeus, o México, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, outros países, o Japão, outros países que não são europeus. Bom, primeira edição em 2000. Os resultados foram evoluindo e em 2015, mais uma vez a escala de cores é a mesma, o amarelo a média, o vermelho abaixo da média e o verde acima da média. Em 2015, Portugal saltou do fundo da tabela para o meio da tabela. Claro que aqui as decisões relativas são mesmo relativas porque o número de países que têm participado nas diferentes edições do PISA tem-se alterando ao longo do tempo, está bem? Em 2000 participaram 30 países, para terem uma ideia, em 2022 participaram 70, ou seja, o número de países participantes duplicou. Ainda assim, em 2015 o número de países participantes também tinha aumentado, mas agora claramente Portugal está no meio da tabela, está na média da OCDE, reparem, está com resultados praticamente iguais ao Reino Unido e à França, e na Europa são sempre os 2 países com os quais nós gostamos de comparar, com os ingleses, porque falamos inglês, e com os franceses, porque culturalmente durante todo o século XIX e a grande parte do século XX, França era a grande referência
cultural e científica da Europa, pelo menos para os portugueses. Reparem, por exemplo, que em 2015 Portugal teve resultados significativamente superiores aos resultados espanhóis. Portugal e Espanha, não sei se sabem isto, mas é como o Brasil e a Argentina. Nós temos uma rivalidade histórica e, enfim, e podíamos implicar com outros países, com a Itália, com a França. Não, mas é sempre os espanhóis que nós implicamos e vice-versa. E os espanhóis também implicam muito com os portugueses, tal como os argentinos e os brasileiros estão sempre ali, a contar piadas uns sobre os outros e a implicar uns com os outros. Reparem, inclusive, é que em 2000 os Estados Unidos estavam muito acima, ou melhor, os alunos dos Estados Unidos estavam muito acima dos alunos portugueses e agora, em 2015, estão abaixo dos alunos portugueses. Bom, estes resultados fizeram com que este senhor, Angel Gurria, que em 2018 era o secretário-geral da OCDE, destacasse no relatório do estudo Portugal como sendo o único país da OCDE que tinha, durante toda a história do PISA, portanto, entre 2000 e 2018, ter sido o único país da OCDE que tinha demonstrado um crescimento positivo na literacia dos seus alunos. Existem outros países que também têm esse crescimento positivo, por exemplo, Singapura, ou o Japão, ou Macau, mas da OCDE, portanto, países europeus da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, Portugal era o único país que estava claramente em contraciclo. Enquanto nos outros países da OCDE a literacia dos alunos de 15 anos estava a crescer de uma forma consistente, em Portugal não. Em Portugal a literacia dos nossos alunos estava a aumentar. Bom, claro que enquanto psicometrista, a primeira pergunta que nós psicometristas fazemos quando aplicamos qualquer teste, seja um teste de avaliação educativa, seja um teste de avaliação psicológica ou neuropsicológica, é qual é? Mérito que propõe. É o quê? Desculpe, não percebi. Eu falei que se ele mede o que ele se propõe, se ele é válido. Exatamente. Se ele mede o que é suposto medir, ou seja, se ele tem validade, e se ele também está a fazê-lo de forma consistente, ou seja, se tem fiabilidade. E, portanto, enquanto psicometrista, a trabalhar estes dados, foi a primeira questão que eu perguntei. Mas espera lá, será que os dados do PISA são válidos para avaliar o conhecimento dos alunos portugueses de 15 anos? E o que é que eu fiz? Bom, o que eu fiz foi pegar nas ferramentas da psicometria, fui estudar a validade de critério, fui estudar a validade de conteúdo, fui estudar a validade fatorial. E esses são os resultados. Primeiro, a curva de cima é a curva de informação do teste PISA da OCDE. Esta curva, eu vou pôr aqui, já não me lembro muito bem como é que isso se faz, mas acho que há aqui Esta curva aqui a verde é a curva de informação do teste. Depois a curva a cinzento é a curva do R padrão do teste. Enfim, é algo que nós utilizamos muito na teoria de resposta ao item, a curva de informação do teste. E aqui no painel do meio, aqui temos o histograma de frequências das classificações dos alunos portugueses do PISA de 2015. E reparem no alinhamento. O teste, ou melhor, os resultados dos alunos portugueses está quase perfeitamente alinhado com a curva de informação do teste PISA. Ou seja, aquilo que o teste PISA está a medir, o que quer que seja, já disse que não é conhecimento de história nem de artes musicais, mas o que quer que seja que o teste PISA está a medir, está bem alinhado com aquilo que os alunos portugueses sabem e conseguem fazer no teste. Depois o painel baixo tem só interesse, enfim, para alguns de nós que gostam de olhar para as características dos itens. Isto é o RP62, ou seja, é a percentagem de itens em que houve uma percentagem, ou a percentagem não, o número de itens do teste em que houve uma percentagem de acertos superior a 62%. E reparem que, mais uma vez, a maior parte dos alunos portugueses está neste intervalo, onde temos a maior parte dos itens. Ou seja, não temos os itens com mais informação no teste. Aqueles de vocês que estudam avaliação educativa e psicometria em educação, estão muito habituados a isto. Na psicologia, na avaliação psicológica, não é tão frequente nós ouvirmos falar
teoria de resposta ao item e muito menos do RP62, mas é isto que este gráfico mostra. Mostra que a informação do teste PISA está muito bem alinhada com aquilo que os alunos portugueses conseguem fazer. Bom, mas será que aquilo que os alunos conseguem fazer é, de facto, aquilo que o teste quer medir? Bom, para isso continuamos a fazer a nossa análise de validade. E o que eu fiz a seguir, se conseguir andar para a frente, aqui consigo. Precisa limpar aqui as notas. O que eu fiz a seguir foi olhar para a validade de conteúdo do teste PISA com um teste que tem consequências para os alunos portugueses, que é o exame de 9º ano de escolaridade. No final do 9º ano de escolaridade, ou seja, no final do ensino básico, os alunos portugueses fazem um teste que tem consequências para a sua aprovação no ano letivo e para a transição para o ano seguinte, o 10º ano, que se chama Exame Nacional. E o que eu fiz foi ir olhar para os conteúdos do Exame Nacional e comparar a percentagem de itens de cada um dos conteúdos do Exame Nacional com a mesma percentagem de itens dos conteúdos do teste PISA de matemática. Se fizer isto para português ou se fizer isto para ciências, é muito semelhante. Bom, e reparem, no PISA existem 4 domínios de conteúdo: quantidade, espaço e forma, variação e relações, incerteza e dados, estatística. E no PISA, cada um dos domínios tem 25% dos itens. No Exame Nacional, em Portugal, não. Temos só 12% para itens que avaliam quantidades, 40% para itens de espaço e forma, 35% para variação e relações e depois para incerteza e dados, estatística, 13%. Também fui olhar para os domínios cognitivos do teste PISA e do Exame Nacional. No teste PISA não temos itens que avaliam simplesmente conhecimento, porque o objetivo do PISA não é avaliar se os alunos sabem ou não sabem, é avaliar se os alunos conseguem mobilizar aquilo que aprenderam. E, portanto, conseguem mobilizar como? Através da formulação de um problema, através da aplicação do conhecimento que adquiriram durante o seu percurso escolar e através da interpretação e do raciocínio dos resultados que obtêm com a aplicação e com a formulação desse conhecimento. Portanto, no teste PISA, 25% dos itens evocam a formulação, 50% evoca a aplicação e os outros 25% interpretar, racionar. No Exame Nacional de Matemática, em Portugal, não é bem assim. Não temos itens de formulação, ou melhor, a formulação não é avaliada, não é contabilizada, mas claro que o aluno tem que saber formular para aplicar e para interpretar e racionar. Temos 37% de itens que simplesmente mobilizam o conhecimento, depois 38% que mobilizam a aplicação e depois 25% que mobilizam a interpretação e o raciocínio. Bom, nem a percentagem de itens do Exame Nacional é exatamente um espelho da percentagem de itens do conteúdo do teste PISA, nem os domínios cognitivos utilizados no teste PISA e no Exame Nacional são exatamente sobrepostos. Ainda assim, a correlação entre o resultado do exame de matemática no 9º ano e o resultado do PISA, o primeiro valor plausível do PISA, é uma correlação que em educação nós dizemos já é forte. 0,64. Ou seja, aquilo que os alunos conseguem demonstrar no Exame Nacional está fortemente correlacionado com aquilo que eles conseguem demonstrar no teste PISA. Isto, se calhar estou a pensar, bom, mas uma correlação 0,64 está longe de ser perfeita. Claro que sim. E porquê é que a correlação não é superior? Por 2 motivos essenciais. Primeiro, o teste PISA não tem qualquer consequência para o resultado escolar dos alunos. E os alunos sabem disto quando estão a fazer o teste. Em Portugal, tal como no Brasil, já vos vou mostrar os dados do Brasil, quando nós falamos para os nossos alunos, bom, esta prova é só para fazer aqui um diagnóstico, não tem nenhuma consequência, não vai contar para a vossa nota final,
nós sabemos que os alunos não levam a prova a sério, verdade? E, portanto, essa é uma crítica que muitos países e muitos investigadores de educação apresentam ao teste PISA. Como é um teste que não tem consequência, o aluno não reprova o ano, o aluno não tem uma nota negativa a matemática, ou a ciências, ou ao português, porque teve mau resultado no teste PISA, muitos investigadores dizem, bom, a maior parte dos alunos, especialmente do hemisfério norte, não leva o teste a sério. E como não leva o teste a sério, os resultados são sempre inferiores àqueles que seriam se o aluno levasse o teste a sério, se o teste PISA tivesse consequências para a vida escolar do aluno. Bom, não é o caso dos nossos exames de matemática, certo? O aluno pode reprovar, se reprovar no Exame Nacional de Matemática, reprovar de ano. E, portanto, os alunos ficam com muita ansiedade, uns com mais, outros com menos, mas, de uma forma geral, toda a gente leva o Exame Nacional de Matemática a sério. Ainda assim, a correlação entre estes dois testes, um teste que nós dizemos high stake, que tem consequências, e um teste low stake, que não tem consequências, ainda assim a correlação é muito significativa e muito utilizável, muito maniável para aquilo que nós estamos habituados em ver a educação. Para terem uma ideia, a correlação entre a nota do Exame Nacional de Matemática e a classificação interna que o professor dá a cada aluno no final do ano letivo, neste ano foi 0,62. Ou seja, tem a mesma ordem de grandeza da correlação com o teste PISA. E isto diz-me, enquanto psicometrista, enquanto investigador, que sim, que o teste PISA, neste caso matemático, mas volto a repetir, se fizesse isto para português ou para ciências, os resultados são muito semelhantes, que o teste PISA de facto está a avaliar conhecimento matemático, como o Exame Nacional de Matemática está a avaliar, que os itens são mais ou menos semelhantes, que a informação do teste PISA é muito sobreposta com aquilo que os alunos portugueses sabem, portanto, o PISA é uma medida válida, e gostaria de dizer fiável, mas eu não tenho esses dados, e fiável daquilo que os alunos portugueses sabem fazer matemática. Bom, imagina que quando eu olhei para estes resultados, respirei fundo e disse, muito bem, posso analisar os testes PISA porque tenho aqui evidência de validade e fiabilidade. Se não tivesse evidência de validade, eu não estaria hoje aqui a falar-vos destes resultados. Porquê? Porque o teste PISA, no caso de Portugal, e não só, no caso de muitos outros países, é uma medida válida daquilo que os alunos sabem fazer. O teste PISA, os resultados do PISA, podem informar os países de quais é que são as alterações de política educativa que podem levar à melhoria ou podem levar à pioria, funciona nos dois sentidos, do conhecimento dos nossos alunos. E Portugal é um bom exemplo de estudo, um caso particular de estudo, porque nós tivemos, como eu vos mostrei logo no primeiro diapositivo, nós tivemos duas fases, uma fase de crescimento acentuado e agora estamos numa fase de queda acentuada. E, portanto, o que é que foi feito em Portugal em resposta aos resultados do PISA? E aquilo que eu fiz foi uma análise de conteúdo, fui pegar no Diário da República, que é o órgão oficial da República Portuguesa, e fui ver todos os decretos-leis e todas as leis associadas ao sistema educativo que eram justificadas explicitamente com base nos resultados que os alunos portugueses tiveram no teste PISA. Bom, e o resumo é este. Nós não temos tempo para ir olhar para cada uma destas alterações políticas nestes 22 anos de participação de Portugal no estudo PISA, mas há aqui algumas que eu vou destacar e depois vou fazer um resumo das duas fases. Portanto, como estava a falar ainda há pouco, ou como mostrei ainda há pouco, até 2015 nós temos uma fase de forte crescimento linear e a partir de 2015 temos uma fase de crescimento onde se inclui, obviamente, o fecho das escolas devido à pandemia da Covid-19, que afetou todos os países do mundo, que não afetou apenas Portugal. Bom, cá em baixo nós temos duas cores, aqui nessa barra. Deixem ver se eu consigo
mostrar o aqui. Aqui nós temos duas cores, uma barra cor-de-rosa e uma barra cor-de-laranja. Aqui tem a rosa e ali tem a laranja. E isto corresponde aos ciclos políticos em Portugal. Em Portugal nós tínhamos até à última eleição 2 grandes partidos políticos. Neste momento temos um terceiro que é extrema-direita, que aliás passou a ser a segunda força política no Parlamento. Mas até 2025, até à última eleição, nós tínhamos 2 grandes partidos políticos que alternaram o poder entre socialistas. Entre 2000 e 2002 o governo era socialista, depois foi social-democrata, depois foi socialista, depois foi social-democrata, depois foi socialista e neste momento temos um governo social-democrata. Portanto, sempre a alternância entre socialismo e social-democracia. E reparem, há aqui algumas medidas de política educativa justificadas com base nos resultados do PISA, como, por exemplo, provas de aferição. O que é que são provas de aferição? São provas que procuram aferir aquilo que os alunos sabem, mas sem terem consequências para os alunos, que foram introduzidas em 2003 num governo social-democrata, porque o Ministro da Educação, na altura, entendeu que precisávamos de mais informação acerca do conhecimento dos nossos alunos. Nesse período, houve aqui uma ligeira descida dos resultados do PISA, mas depois, em 2005, foram introduzidos os exames. Porquê? Porque foi justificado que os resultados das provas de aferição não eram muito bons em termos de validade de conteúdo e de conhecimento que os alunos tinham, porque eles não tinham consequências para os alunos. Os exames, sim, passaram a ter consequências. E reparem, é seguir à introdução dos exames, ou seja, das provas com consequência, daquilo que em inglês nós chamamos accountability, em português, prestação de contas, que nós temos a grande evolução dos resultados do PISA em Portugal. E se tivermos tempo, podemos falar porque é que a introdução de um exame nacional com consequências para os alunos geralmente leva à melhoria do desempenho dos alunos. E isto não se observa simplesmente em Portugal, observa-se em todos os países que introduziram provas com consequências para os alunos. Bom, depois tivemos mais um período estável, depois tivemos mais um período de crescimento, depois, a partir de 2015, temos aqui um período de claro decréscimo, o tal período que fez Portugal alinhar com todos os membros da OCDE, onde se está a observar o decréscimo da literacia dos alunos nos últimos 22 anos. Resumidamente, o que aconteceu foi isto. Entre 2000 e 2015, as políticas educativas portuguesas, sustentadas nos resultados da avaliação PISA, procuraram reforçar os conteúdos curriculares e as metas de aprendizagem, ou seja, alinhar o currículo de matemática, de ciências, de português, com aquilo que o PISA avaliava, e criar metas de aprendizagem para dizer, no final do 4º ano de escolaridade, os alunos devem ser capazes de fazer isto. No final do 6º ano de escolaridade, os alunos devem ser capazes de fazer aquilo. No final do 9º ano, os alunos devem ser capazes de fazer tudo isto e vão ter um mecanismo de prestação de contas para demonstrar se conseguiram aprender ou não. Para além disso, também houve um grande investimento na habilitação profissional dos professores. Até 2000, para ser professor em Portugal, bastava ter uma graduação. A partir de 2000, 2003, 2006, foi necessário ter um mestrado em educação. E, portanto, houve também um levantar da fasquia para o acesso à profissão de professor. E neste período de 15 anos, o que nós observámos foi uma melhoria contínua nos resultados do PISA. Entre 2016 e 2022, em termos de política educativa, um novo ciclo político, desta vez Partido Socialista, que basicamente reverteu todas aquelas medidas de política educativa que tinham sido tomadas consistentemente, quer por partidos socialistas, a minha cor rosa na barra aqui em baixo, quer por partidos sociais, quer pelo Partido Social Democrata, a minha cor laranja na barra cá em baixo.
Reparem, por exemplo, que os exames de nono ano foram implementados durante um governo socialista. O governo socialista, 2015, resolveu cancelar todos os exames, todos, portanto, neste momento não temos prestação de contas com consequências no quarto e no sexto ano. No nono ano também não tivemos por causa do Covid. Como as escolas encerraram, o governo decidiu que não havia condições de fazer as avaliações de nono ano com consequências. Para além disso, o decisor político da altura também achava que os nossos currículos eram muito extensos, eram muito pesados, era muito complicado os professores conseguiram ensinar todo o currículo e os alunos aprenderem todo o currículo, e criaram uma política educativa chamada flexibilidade curricular e ênfase nas competências. Ou seja, desvalorizar o conhecimento, dizendo não é preciso que o aluno saiba de cor o teorema de Pitágoras, o que é preciso é que o aluno saiba aplicar o teorema de Pitágoras. Claro que alguns de nós que são professores e que ensinam o teorema de Pitágoras dizem que não é possível saber aplicar o teorema de Pitágoras se não soubermos de cor que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Esta coisa que foi descoberta há 2000 anos atrás pelos matemáticos gregos demorou algum tempo a ser descoberta. E antes dos gregos já tinha sido descoberta pelos matemáticos indianos e islâmicos. Na verdade, os primeiros registros são da civilização suméria. Bom, mas demorou alguns anos, alguns milénios aos matemáticos a conseguirem deduzir o teorema que tem o nome do Pitágoras, porque foi o grande divulgador do teorema. Imaginem o que é uma criança de 6 anos, ou de 8, ou 9, ou 10 anos, deduzir o teorema de Pitágoras por ele próprio e depois aplicá-lo. E claro, também tivemos neste período 2 anos de Covid, com o encerramento das escolas, e sim, o que nós temos nestes últimos 10 anos, desde 2015, é um retrocesso claro dos resultados dos alunos no teste PISA. E isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer que sim, as políticas educativas têm consequências sobre aquilo que os nossos alunos aprendem e que precisamos de políticas educativas baseadas em evidências. O que é que funciona nos países, vamos fazer igual. O que é que não funciona noutros países, não vamos fazer a mesma coisa. Bom, e esta é a história de como é que podemos utilizar os dados do PISA para influenciar as políticas educativas portuguesas. Para além do PISA, Portugal participa num outro estudo que o Brasil, infelizmente, ainda não participa, mas que eu acredito que irá participar, que se chama TIMSS. TIMSS é a abreviatura de Trends in International Mathematics and Science Study, que avalia a literacia de matemática de crianças do 4º ano e de ciências do 4º ano. E o TIMSS em Portugal tem uns resultados muito interessantes que servem para eu questionar a minha audiência, e eu vou fazer a mesma questão a vocês, preparem-se, tomem nota da questão que eu vou colocar, para vos pedir que prevejam, com base naquilo que eu expliquei acerca do impacto da política educativa nos resultados dos alunos, o que é que faz os resultados subirem ou o que é que faz os resultados descerem. E no caso português, no TIMSS, no 4º ano, temos um estudo quase experimental. Bom, Portugal participou no TIMSS pela primeira vez em 1995, só que os resultados foram tão maus que a Secretária de Estado da Educação da altura resolveu, sem evidência, fazer o contrário daquilo que eu fiz ainda há pouco. Ela olhou para os resultados dos alunos portugueses e disse: não vamos fazer mais este estudo, porque este estudo não tem validade para avaliar aquilo que os alunos portugueses do 4º ano, a matemática e as ciências sabem. E claro, vocês, enquanto estudantes de psicometria e muitos profissionais da psicometria, perguntam logo, não tem validade? Onde é que está a evidência da falta de validade do teste? Não havia. A senhora olhou para os resultados, não gostou dos resultados e decidiu que o teste não tinha validade e, portanto, Portugal saiu desse estudo e só voltou ao estudo em 2011. O Brasil entrou no PISA em 2012. Portanto, foi basicamente na mesma altura.
E em 2011, os alunos portugueses tiveram 532 pontos no teste TIMSS, que tem a mesma escala do teste PISA, é só feito por uma organização diferente. E neste período houve estas alterações de política educativa. Passou a haver provas finais do 6º ano, o reforço do número de horas de aula de português e matemática e o apoio ao estudo aos alunos com maiores dificuldades. Depois passámos a ter provas finais de ciclo do 4º ano, reforço da autonomia das escolas. As escolas puderam definir o seu próprio programa e decidir onde é que vão investir mais recursos, se é no ensino da matemática, se é no ensino do português, se é no ensino da ciência, se é no ensino das artes. A escola tinha essa autonomia. E em 2014 nós tivemos programas reajustados ao conteúdo que o TIMSS avaliava e tivemos metas que diziam aos professores o que é que no final de cada ano cada aluno devia ser capaz de conseguir fazer. Bom, e o que aconteceu foi os resultados subiram. E subiram acima não só dos Estados Unidos, mas acima, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia, durante muitos anos, era o país estrela dos estudos internacionais, do PISA, do TIMSS, do BORD. Porquê? Porque a Finlândia era o país europeu que tinha melhores resultados. Pois em 2015 os alunos portugueses do 4º ano na matemática tiveram melhores resultados que os alunos finlandeses. A seguir a 2015, um novo ciclo político, e o que é que aconteceu? Bom, tivemos um aumento da cobertura do pré-escolar, neste momento é quase universal, mas tivemos a extinção das provas finais de ciclo do 4º e do 6º ano, ou seja, aqueles exames em que os alunos tinham que ter nota positiva para transitar de ano foram eliminados. Foi eliminado o apoio ao estudo, porque já não é preciso conhecer, é só preciso saber aplicar. Foi criada a flexibilidade curricular que deu autonomia ao professor para olhar para o currículo nacional e decidir o que é importante eu ensinar e o que é que não é importante eu ensinar. Foram limitadas as horas de português e matemática. Porquê? Porque, claro que sim, um sistema de ensino não se faz só com português e matemática, também se faz com ciências, e também se faz com história, e também se faz com geografia, e também se faz com artes. Foi dado ênfase à cidadania e ao desenvolvimento, e os programas, os currículos foram reduzidos perdão, àquilo que o Ministro da Educação, na altura, chamou aprendizagens essenciais. Ou seja, não é preciso os alunos aprenderem tudo o que estava nos currículos anteriores. Vamos devastar, vamos incluir os currículos àquilo que é essencial que os alunos aprendam. A minha questão para vocês: o que é que acham que vai acontecer com os resultados do TIMSS na próxima vez que os alunos portugueses forem avaliados a matemática no 4º ano? Vai ficar igual? Vai aumentar ou vai diminuir? Quem é que quer responder? Não tem ideia. Aqui uma menina me falou que vai aumentar. Vai aumentar? A Ana Vieira me falou aqui no bate-papo, se ela quiser falar comigo, ela disse que vai aumentar. Ana, era bom que você tivesse razão. É difícil, mas tudo bem. Era bom. Não só não aumentaram, como tiveram a maior quebra de sempre na história dos estudos internacionais em Portugal. Isto em 2019, pré-pandemia, certo? A pandemia começou no final do ano letivo 2019-2020, lá no final, e 2020-2021. Bom, e portanto, a última vez que Portugal participou no TIMSS, os alunos entraram no primeiro ano de escolaridade em 2019. Eu não disse isso, mas o TIMSS é feito de 4 em 4 anos. No primeiro e no segundo ano apanharam a pandemia do Covid. No primeiro ano da pandemia, as escolas estiveram encerradas durante 1/3 do ano letivo. No segundo ano da pandemia, estiveram encerradas apenas cerca de 15% da duração do ano letivo. Claro que as provas, por causa da pandemia, foram eliminadas, mas houve plano de recuperação da aprendizagem, ou seja, nos anos em que não houve encerramento das escolas, foi aumentado a carga horária dos professores, foi aumentada a duração
dos períodos letivos e os alunos passaram a ter aulas extras para tentar recuperar as aprendizagens perdidas durante o Covid. O que é que aconteceu aos resultados do TIMSS em 2019, apesar do plano de recuperação das aprendizagens? O livro está a dizer que foram para baixo. Bom, volto a repetir, política educativa tem consequências sobre aquilo que os alunos aprendem. Muito bem. Eu sei que estou a falar para colegas brasileiros, maioritariamente, e já estou quase no final do meu tempo. E o Brasil? Este é o tal trabalho que estou a desenvolver com a aluna Luísa Caldas, que foi aluna do Luís e que veio trabalhar comigo em Lisboa. E estamos a escrever um artigo sobre os resultados do PISA no Brasil e tentar explicar porque é que existe uma desigualdade educativa tão grande entre alguns dos Estados brasileiros. E o que eu vos vou mostrar são dados preliminares, a análise está feita, estamos a terminar a escrita do artigo, temos lá meia dúzia de coisinhas para limar, referências para adicionar, etc. Mas é isto. Em 2022, o Brasil, enquanto país, na mesma escala de cores, lembram-se que o amarelo é média da OCDE, o Brasil está aqui no quase castanho-vermelho. Na América do Sul, melhores resultados que o Brasil, só o Chile. E piores resultados que o Brasil, Paraguai. Olhem os vossos vizinhos argentinos. Portanto, desta vez nem vocês podem fazer piada com os argentinos, nem os argentinos podem fazer piada com o Brasil. Bom, mas como vocês sabem muito melhor que eu, o Brasil é um país continental. Ou seja, há vários Brasis dentro do Brasil. E o que nós fizemos foi, e aqui tivemos que inovar metodologicamente, porque os resultados do PISA no Brasil não são reportados por Estado, fomos nós que fomos calcular, refazendo todas as ponderações e toda a parte técnica da avaliação PISA para obter as pontuações por Estado. E aqui estão as vossas pontuações por Estado. E fizemos testes T, com correção de Bonferroni, devidamente corrigidos para o número de alunos que fez o teste em cada um dos estados, e resolvemos criar 3 cores. Não sei se isto coincide com a vossa percepção do desenvolvimento e da educação no Brasil, mas temos claramente os estados a norte abaixo da média do país, temos os estados centrais na média, e depois temos os estados do sul, São Paulo, o Paraná e Santa Catarina, significativamente acima da média do Brasil. O Rio Grande do Sul foi uma surpresa, estávamos à espera que tivesse resultados acima da média do Brasil, e a Roraima não foi uma surpresa. Na verdade, este resultado da Roraima é equivalente ao resultado de Portugal. Se o Brasil tivesse o resultado da Roraima, o Brasil estaria na média da OCDE. O que é que aconteceu na Roraima? Acontece uma coisa que nós também tentamos ensinar e que é muito importante aos nossos estudantes, que é a qualidade da amostragem. Ou seja, se nós queremos fazer inferência estatística com os nossos dados, temos que garantir que a nossa amostra representa convenientemente a realidade da população que nós estamos a estudar. Não foi o que aconteceu em Roraima. Em Roraima foi selecionada uma escola privada e dos 46 alunos de 15 anos da escola privada, só 22 é que foram fazer o teste. Felizmente, para aquela escola, devem ter sido os 22 alunos melhores da escola. Isto também serve para dizer uma coisa, que é a falácia da média. Certamente já ouviram falar. Não é pelo Brasil ter uma média de 379, ser dos países com resultados mais fracos no estudo PISA, que todos os alunos brasileiros não têm competências PISA. Não, há alunos brasileiros com excelentes resultados na média da OCDE. Por exemplo, estes 22 de Roraima, da tal escola privada que fizeram o teste PISA. Só que estes 22 alunos não representam a população dos alunos de 15 anos de Roraima. Podemos falar sobre as questões da amostragem,
enfim, se calhar noutra oportunidade, mas é muito importante quando nós estamos a analisar dados e estamos a querer fazer inferências estatísticas válidas, termos muito cuidado com a qualidade da amostragem. Ok? Muito bem. E será que os dados do Brasil, do PISA, estão a avaliar de facto aquilo que os alunos brasileiros sabem fazer? Como é que respondemos a esta questão? Vamos olhar para a validade de critério concorrente com outra prova que seja feita no Brasil para alunos do mesmo escalão etário ou próximo. E o que nós fomos fazer foi calcular, mais uma vez, trabalhando as questões metodológicas, as notas SAEB, que eu acho que toda a gente que está a assistir sabe o que é, dos alunos no 9º ano, e fomos ver a correlação da média do SAEB por Estado com a média do PISA por Estado. Portanto, cá em baixo temos a média do SAEB, é também um teste cotado com a teoria de resposta ao item, tem um valor médio de 250 e um desvio padrão de 50, o PISA tem um valor médio de 500 e um desvio padrão de 100, mas a correlação está lá. E reparem, a correlação, e aqui no gráfico está o R quadrado, o quadrado da correlação, eu vou falar da correlação. A correlação entre os resultados do SAEB, a matemática do 9º ano em cada um dos Estados brasileiros e a média do PISA nos Estados brasileiros é 0,8. Aqui está o quadrado, está bem? Portanto, se quiserem o 0,8, tem que fazer a raiz quadrada do 0,64. 0,8. Reparem, esta correlação, não sei se se lembram quanto é que era a correlação do PISA com o exame de matemática do 9º ano, em Portugal, mas em Portugal a correlação é 0,6. No Brasil, a correlação do SAEB, que é o teste que vocês têm standardizado mais próximo da idade dos 15 anos, porque fazem o SAEB no 9º ano, portanto os vossos alunos têm 14 ou 15 anos, a correlação é 0,8. Portanto, sim, vale a pena olhar para os resultados do PISA para perceber o que é que o Brasil está a fazer em termos educativos, ou melhor ainda, o que é que o Brasil tem de fazer em termos educativos para sair dos últimos lugares da tabela do PISA. E o que o Brasil tem que fazer é um pouquinho isso que nós olhamos aqui neste modelo linear hierárquico, mais uma vez uma análise complexa, com pesos da amostragem, dos alunos, das escolas, dos estados, e fomos olhar para variáveis de aluno, que são todas estas variáveis que aqui estão, fomos olhar para variáveis de escola e fomos olhar para variáveis de estado. A vermelho estão as variáveis que tiveram um impacto significativo, à direita da linha tracejada, impacto positivo, abaixo da linha tracejada, impacto negativo. E há aqui resultados muito interessantes. Por exemplo, no Brasil, tal como em Portugal, é esta, deixem-me pôr aqui o marcador, é esta variável aqui, esta variável chama-se o efeito termómetro. É mesmo um termómetro no teste PISA que perguntou aos alunos o seguinte: se o teste PISA contasse para a sua nota final escolar, você tinha se esforçado mais ou menos? 3/4 dos alunos em Portugal disseram que tínhamos esforçado mais. Esta é um dos principais preditores do resultado do PISA no Brasil. O quanto os alunos se esforçaram para ter bom resultado. Se forem comparar com Singapura, esta variável não é significativa. Os alunos em Singapura dizem que se esforçaram tanto no teste PISA como se esforçassem se o teste contasse para a sua nota final. Mas em Portugal e no Brasil é das variáveis mais importantes para explicar os resultados do PISA. Depois, o gosto pela matemática, também em Portugal. Depois, no Brasil, mas não em Portugal, o número de anos que o aluno repetiu a classe, ou seja, se ele não transitou de ano e ficou retido. Depois, na escola, a nível do aluno ainda, o número de horas, e esta variável é muito interessante, porque é uma variável categórica que registra o número de horas por semana que o aluno diz que gasta em estudo fora da escola, a fazer tarefa de casa, por exemplo. E, portanto, temos aqui um efeito negativo nos alunos que dizem que gastam mais de 10 horas por semana a fazer tarefa de casa. Nós não temos nenhuma explicação educativa ou psicológica para isto, mas os resultados são os que são, e interessa agora que a comunidade se debruce sobre isto e perceba que, se calhar, passar muito a tarefa de casa não é uma boa estratégia para melhorar os resultados dos alunos.
Depois, a nível da escola, as variáveis que são mais relevantes é a dimensão da classe, a dimensão da turma, e a mais relevante, como vimos no caso de Roraima, que só tinha 22 alunos de uma escola privada, é se a escola é de tipo público ou privado, sendo que as escolas públicas, como toda a gente sabe no Brasil, têm muito piores resultados do que os colégios privados. Depois também fomos olhar para o rácio de investimento do orçamento do Estado na educação, e ele não foi estatisticamente significativo, ou seja, não é pelo Estado investir mais em educação em fração, em percentagem do seu orçamento de Estado, que os resultados são melhores. O que influencia muito os resultados a nível do Estado é o índice de desenvolvimento humano do Estado. E este índice de desenvolvimento mede a renda per capita do habitante do Estado, a escolaridade do habitante do Estado e a esperança média de vida. E, portanto, Estados com renda per capita, ou seja, o dinheiro que cada cidadão tem, não é o dinheiro que o Estado investe em educação. Cada cidadão tem. A sua escolaridade e a sua esperança de vida é a variável que, de facto, permite discriminar os Estados e permite explicar porque é que os Estados do Sul têm resultados significativamente superiores dos Estados do Centro ou então dos Estados do Norte. Bom, 5 lições do PISA muito rápida para terminar. Luís, não sei como é que estou com o tempo, mas são mais 2 minutos. Primeira, utilizar estrategicamente dados de avaliação, estabelecer metas claras para aquilo que os professores precisam ensinar e para aquilo que os alunos precisam demonstrar que aprenderam. Depois, ter um balanço entre prestação de contas, ou seja, no final do ano letivo, o professor ensinou o currículo nacional ou não? O aluno aprendeu o currículo nacional ou não? Como é que nós avaliamos se o professor ensinou e se o aluno aprendeu? Prestação de contas do aluno, das escolas e dos professores. Depois, no caso português, continuidade e estabilidade da execução de políticas. Não interessa se o governo é de esquerda ou se é de direita, o que interessa é olhar para a evidência e dizer isto no nosso país funciona, vamos manter, isto no nosso país não funciona, vamos reverter. Depois, sim, adaptar os resultados, a informação das provas, dos testes, aos contextos locais. Provavelmente o que Santa Catarina precisa para melhorar os resultados dos seus alunos não é a mesma coisa que o Pará precisa, ou o Amazonas precisa. Portanto, é preciso olhar para as especificidades locais. Se calhar em Santa Catarina é preciso investir menos no desenvolvimento humano e na renda per capita dos pais dos alunos, enquanto no Amazonas é muito mais importante garantir esse rendimento económico. E, finalmente, ter um investimento em educação que permita a um país se comportar como uma unidade territorial que é, para que não tenhamos os países a evoluir a diferentes taxas, para que não tenhamos o Sul muito mais envolvido que o Norte e o Centro andar ali perdido entre o Norte e o Sul. Bom, muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa se demorei mais 5 minutos do que eu estava previsto. Se tivermos tempo e se o Luís deixar, eu estou disponível para responder a questões ou dúvidas que possam ter sobre estes resultados, ou sobre o teste PISA, ou sobre o teste TIPS. Bom, Luís. eu tudo aqui, e acho que a gente tem pelo menos 5 minutinhos. Primeiro, super obrigado pela apresentação. Eu consegui acompanhar um pouquinho essa nova pesquisa em relação aos resultados, se não me engano, do Teams aqui no Brasil, né, com a Luísa. E definitivamente acho que vai ser não apenas uma pesquisa, mas um artigo de muito impacto. Eu tenho uma pergunta bem colateral para fazer, que eu queria a sua opinião, ou seja, não é associada à sua apresentação, João, é associada à nossa área de educação, né? Que nós adoramos isso, não tem como negar. A gente está num... Deixa eu tentar formular isso de uma maneira que faça sentido. A gente sabe que o professor vem e ensina, o aluno vai, por sua vez, faz uma prova e a gente meio que mede muitas coisas a partir desse resultado da prova. A gente mede quando a prova é válida e fidedigna, se o professor está ensinando bem, se o aluno está aprendendo e por aí vai.
Eu não sei se nós estamos nesse momento, mas eu lembro que muito tempo atrás as pessoas começaram a refletir do impacto das calculadoras, do computador e sei lá o que na aprendizagem, especialmente porque gerava uma variável de confundimento ali que aos pouquinhos foi sendo acomodada. Não tem sombra de dúvidas que a inteligência artificial está na educação. Aí eu queria só um pouco a sua opinião, rapidinho, né, para a gente também não pegar o local do Alberto, sobre isso. Eu vejo normalmente com bons olhos. Eu tenho certeza que isso não vai dar passos para trás, sabe? Não vai ser amanhã que as pessoas vão parar de utilizar a tecnologia, simplesmente isso não vai acontecer. Mas eu também sei que tem muitas visões distintas. Eu queria só saber um pouquinho da sua visão sobre isso. E, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco, Não, João. foi um prazer. Ah, eu devo dizer que sou fã incondicional de tecnologia, utilizo a inteligência artificial todos os dias. Por exemplo, eu utilizo o RStudio e tenho uma conta ainda dos meus estudantes, e o Luís provavelmente também tem, uma conta de e-mail norte-americana, e o RStudio tem a possibilidade de se ligar gratuitamente ao GitHub Copilot. E o GitHub Copilot é impressionante, porque ele aprende com o nosso código. E eu, hoje em dia, quando estou a programar em R, basicamente utilizo a tecla de preenchimento automático. Porquê? Porque o GitHub Copilot sugere o código e eu digo, é sim senhor, era mesmo isto que eu queria fazer. E eu clico na tecla de preenchimento automático e o código fica preenchido. Mas isto tem um risco. E especialmente para quem é professor, tem que ter isto muito em atenção. Saiu anteontem um artigo em que os professores avaliaram qual é o efeito de utilizar as inteligências artificiais no ensino médio. E chegaram à conclusão de uma coisa que um psicólogo norte-americano já tinha falado, logo no início de 2000, o James Flynn, que é conhecido hoje em dia pelo efeito de Flynn reverso. E o que é o efeito Flynn? O Flynn foi um psicólogo norte-americano que estudou a evolução do QI e dos resultados dos testes de inteligência. E chegou à conclusão que entre 1940, mais ou menos, quando os testes de inteligência foram criados pelo Stanford Binet, por aí fora, e até 1990 tinha havido sempre um acréscimo do coeficiente de inteligência da população norte-americana. A partir da década de 1990, especialmente nos primeiros anos de 2000, observou-se que os resultados da população norte-americana nesses testes de inteligência estavam em retrocesso. E esse efeito de Flynn era o efeito de a inteligência humana tem vindo a aumentar ou aumentou durante o século XX, mas no final do século XX temos a inversão dos resultados dos testes de inteligência humana. Claro que temos que sempre falar, mas será que o teste é válido? E será que o teste é fiável? Outra conversa. Bom, mas esse decréscimo do tal coeficiente de inteligência, como medido pelos testes de inteligência, foi cunhado como efeito de Flynn reverso. Ou seja, atualmente, o coeficiente de inteligência, como avaliado pelos testes de inteligência, pelos Westlers, para adultos e pelo Stanford e por aí fora, a inteligência dos humanos está em retrocesso. E o artigo da segunda-feira dizia basicamente isto. O problema é que o desenvolvimento cognitivo e neuronal dos humanos exige conhecimento. Ou seja, ainda há pouco falava do teorema de Pitágoras. Para eu poder, de facto, compreender e utilizar o teorema de Pitágoras, eu tenho que saber o que é o teorema de Pitágoras. Eu não consigo pedir à inteligência artificial para me explicar o que é o teorema de Pitágoras e, a seguir, ir logo aplicar o teorema de Pitágoras e conseguir aplicá-lo com fluência, de forma a ter bom resultado nas provas de inteligência do Wechsler e do Binet. Certo? E os investigadores concluíam exatamente isto. O risco de utilização da inteligência artificial é os humanos deixarem de ter conhecimento, ou seja, de ter o treino mental, de ter os neurónios de memória, que lhes permita estabelecer todas as conexões neuronais, e o artigo está fantástico, tem um conjunto de mapas de neurónios das diferentes áreas do cérebro, do hipocampo, do globo posterior, anterior, que estão ativos quando há aquisição do conhecimento e quando há aplicação do conhecimento. E os autores concluem exatamente isto, que o grande risco da inteligência artificial
é os humanos criarem a ideia que não precisam de conhecimento para poder utilizar a inteligência artificial e para poder beneficiar da inteligência artificial. E, portanto, a minha posição é, sim, vamos utilizar a inteligência artificial, mas não podemos nunca não questionar o resultado que a inteligência artificial nos está a dar. E para nós conseguirmos questionar o resultado que a inteligência artificial nos está a dar, temos que ter conhecimento. Deixem-me só contar mais uma história muito breve. Eu participei nos programas de divulgação científica na rádio, numa rádio portuguesa chamada TSF. E um dos programas foi sobre o risco da inteligência artificial no ensino básico e secundário. E eu dei como exemplo, peguei no ChatGPT no meu smartphone, esse erro já está resolvido, e perguntei live, ao vivo, na rádio, sem ensaio prévio, perguntei ao ChatGPT quantos R's existiam na palavra strawberry. E a resposta do ChatGPT foi, na palavra strawberry, que é morango em inglês, para quem não souber, existem 2 R's. E eu disse, não, está errado, conta de novo. E o ChatGPT respondeu, tem razão, na palavra strawberry existem 3 R's. E, na verdade, na palavra strawberry em inglês, existem 3 R's. Reparem, se eu não soubesse como é que se escrevia strawberry, eu tinha aceito a resposta do ChatGPT e tinha dito, bom, inteligência artificial, sabe tudo, responde a tudo numa fração de segundo, está certo. Não está. E, portanto, cuidado com a utilização de inteligência artificial no ensino e na prática profissional, porque não podemos abdicar do conhecimento que só os humanos têm para verificar se o resultado, se a resposta que a inteligência artificial dá, está correta ou não. Deixem-me dizer, numa mensagem de esperança, que o meu GitHub Copilot, quando eu comecei a utilizar, 50% das vezes escrevia código que nem sequer corria, que dava vários erros. Eu corrigia o código do ChatGPT e, neste momento, o meu GitHub Copilot, que é um GPT vendido à GitHub, à Microsoft, neste momento o meu GitHub Copilot escreve código R, do mais simples ao mais complexo, com 85% a 95% de certo, sem eu precisar de nenhuma intervenção. Mas tem que ser treinado. Mas temos que ter um humano que diga ao GPT, ou ao Cloud, ou ao Gemini, ou o que quer que seja, essa resposta está correta ou essa resposta está errada. E é preciso ter muito cuidado, porque estes modelos de LLM, os modelos de linguagem em larga escala, eles aprendem essencialmente não é ler livros, é ler as fontes da internet, que estão gratuitamente disponíveis em todo lado. E como nós também sabemos, daí a Wikipédia muitas vezes são uns engraçadinhos que vão lá e escrevem umas asneiras propositadamente e outras vezes não é propositadamente. Portanto, sim, acho que o futuro é muito promissor na utilização da inteligência artificial, mas não podemos simplesmente confiar. Ou como dizem os americanos, plan for the worst, hope for the best. Vamos planear o pior, inteligência artificial burra, mas vamos esperar que ela fique cada vez mais inteligente. Inclusive, isso é uma música, cara. Esqueci que não canta essa música, mas a Forever Young. Tem esse slang nessa música, Forever Young. João, super obrigado. Tem várias outras perguntas. Meninos, peguem o e-mail do professor joão.marouca@urlusofona.pt. Tá aqui, tá a gente aqui do Pão de Açúcar. Manda para o João, tenho certeza que ele vai ser super receptivo e responder vocês. De novo, aprendi pra caramba. Obrigado por ter aceitado esse convite. Já sabemos que 2026 você está de novo aqui conosco. Uma pena que Luís, mas esta última foto, isto é aqui uma mensagem subliminar, neuropsicológica. Como é que é? Essa última foto, esse último slide do Pão de Açúcar, tem uma mensagem neuropsicológica. Ah, tem? Tem. Pô. Ainda Alguém não perdi a esperança desse encontro passar a ser presencial aí no Rio. Ah, olha aí, é verdade. Ah, É verdade. peguei você bem, hein? É verdade. A gente vai tentar. Vai tentar. Aí, Sem grande dúvida. abraço, pessoal. Um abração para você.